item 63 tem o título Diferenças. E João, no capítulo 13, versículo 35, repete as palavras de Jesus que fala: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Maior mandamento. E nos diz Emmanuel: nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beleterismo religioso. São os simplesmente escritores intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, os trabalhos da Boa Nova num tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem em obras de sacrifício próprio e de amor puro nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhantes companheiros são conhecidos por verdadeiros discípulos do Senhor, por muito amar. Bom, foi muito claro aqui, né, quando ele coloca dos semeadores, né, das diferenças, né? Quem é o diferente, né? Aquele que prega, aquele que fala, que exalta o Senhor, é aquele que traz os exemplos do Cristo apenas nas palavras ou escrita nos livros. Ele coloca com muita clareza que o bom colaborador com o Pai é aquele que exemplifica os seus ensinamentos. É aquele que faz no dia a dia, e é o sonho de consumo de todos nós, quando estamos nesse processo de lapidação, e aí o que nos resta nesse momento sempre é olharmos para dentro da gente para saber como podemos fazer melhor no dia seguinte, como podemos avançar um pouco mais além, dando exemplos de realidade no nosso dia a dia, na nossa casa, não só no templo espírita, mas no nosso local de trabalho, no nosso processo de vida. Constantemente nós somos chamados às provas, para saber se nós estamos realmente preparados para lidar com determinadas situações. E é nesse momento que a vida vem trazendo para a gente oportunidades diversas
para que a gente possa testar a nossa habilidade em praticar a lei divina, ou se ainda estamos apenas na busca do conhecimento, ou ainda estamos apenas na oração, né? Eu estou aqui falando, mas eu preciso parar para me ouvir, e o que eu falo sempre, que a Nilceia, repito que a Nilceia fala, os ouvidos mais próximos da boca que fala é aquele que precisa mais ouvir. Então, quando nós estamos aqui no estudo falando, estou com o Daniel, nós no fundo estamos falando para nós mesmos. A cada momento que nós estamos escutando, precisamos olhar para nós e perceber que é para nós que estamos aqui. Não é para pensar, pô, a minha esposa devia estar aqui hoje, o meu marido devia estar aqui hoje, o meu filho, a minha vizinha. Isso aqui é para aquela pessoa que é difícil do meu trabalho. A gente sempre pensa que o outro precisa de melhorar, mas se nós fizermos a nossa mudança, nós conseguimos ser exemplo como o Cristo aqui foi, é e sempre será, de todos os ensinamentos divinos que praticou e traz para nós, diante da sua história, diante da sua passagem na Terra, que todos nós conhecemos, e aqueles que ainda estudam, né, no Evangelho de Jesus fica muito mais atento, temos a oportunidade de fazer como ele fez, de ser uno com o Pai como ele foi e é. E para isso, a gente não dorme uma pessoa mais ou menos ou má e acorda uma pessoa maravilhosa e boa. A própria vida, que é o teatro onde nós vamos experienciar os variados personagens que a vida nos oferece, e as oportunidades e as situações diversas que o nosso olho observa, que o nosso ouvido escuta, que nós nos envolvemos pelas palavras, pelos sentimentos e pensamentos, olhando todo esse cenário fora, mas olhando para dentro, é que talvez nós possamos alcançar um pouquinho mais aquilo que seria o amor. Porque muitas vezes nós pregamos muito, nós ouvimos muito, tudo muito bonito aqui. Parece que fica talvez um pouco distante quando a gente não consegue praticar. Às vezes saímos daqui ouvindo tantas palavras bonitas que em casa a gente grita com o companheiro, com a companheira, com o filho, a gente distrata uma pessoa, a gente humilha a outra, a gente tem acesso de raiva, a gente se magoa nem por bagatela, nem por muita tela, né? A gente às vezes se envolve com muitas coisas, mas raramente a gente para se ver, para se perceber, para se ouvir, para se olhar. E eu acredito quando a gente faz quando a gente desencarna, que talvez em algum momento a gente fica revendo lá as nossas atitudes boas e ruins, na própria tela mental, mas como se fosse um vídeo, e você vendo reproduzir uma cena que você está lá naquela cena, às vezes a gente até se envergonha de ter feito determinadas situações e dizer assim, nossa, agora eu quero uma outra oportunidade para fazer diferente. E aí a gente pede, e Deus é misericordioso e nos concede, através de uma nova bênção da da encarnação, estou com o cenário na cabeça, falar da arrecadação, com a nova bênção da encarnação, para que a gente possa experienciar e ficar atento, mas muitas vezes falhamos de novo, né? E eu acredito que estamos repetindo, às vezes, algumas coisas já de muito tempo. E por falta, talvez, de atenção a nós, por falta, talvez, desse momento de fazer um contato com o Criador. Aqui é fácil, a gente vai fazer uma prece daqui a pouco, todo mundo fica zen, sai todo mundo ótimo aqui, compreensivo. Mas como que a gente pode fazer isso? Mantendo. Né? Vem as sessões toda terça-feira, né? Faz o culto no lar, lê o Evangelho diariamente, né? Abre um pedacinho, 5 minutos em casa, então chega no trabalho e leia, né? Passa para ficar constantemente se atualizando ou se lembrando da lei divina, porque senão a gente escorrega na banana, e os delitos que nós cometemos às vezes, que não são poucos, isso nos leva a um prejuízo de pagar contas
caríssimas no futuro e pagar, às vezes, com muito sofrimento. E a gente olha hoje, né, eu estava até falando semana passada, eu sou muito feliz, eu me sinto muito feliz. E sempre tento me olhar, mas eu tenho muitos defeitos ainda. Mas sempre tento me olhar. Quando alguém me critica, me faz alguma crítica, eu sempre tento olhar. Mas antigamente eu ficava chateado, né? Hoje eu não fico chateado, eu fico atento. Porque se eu ficar chateado e não tomar ação, não vai adiantar nada você ter me feito uma crítica. Ela pode me fazer uma crítica de uma maneira muito boa, saudável, ela pode chegar aqui e me esculhambar, fazer a mesma crítica, mas não interessa a forma que chegou. O que interessa para mim é o que aquilo ali está tentando dizer para mim. Eu preciso olhar, porque a gente às vezes acha que nada é nosso. A responsabilidade não é nossa, a culpa é dela, a culpa é dela, né? Dos pais sempre são culpados, porque querem sempre corrigir os filhos, então muitas vezes são pesados, ou às vezes passam a mão demais na cabeça, né? Mas tem a tarefa de corrigir, como Deus tem a tarefa de nos corrigir, sem precisar botar a tornozeleira eletrônica para a gente, né? Porque tem um dispositivo aqui na nossa mente, que através da nossa visão, percepção, nós somos a maior testemunha de todos os fatos que vivemos. Mas ninguém. Eu posso roubar alguma coisa do dinheiro do bolso dele, ninguém viu, nem ele, mas a minha mente viu, o meu coração sentiu, tudo isso aconteceu, eu fui a minha própria testemunha, e por mais que eu queira enganar qualquer pessoa, Deus já deixou esse dispositivo em mim, né? Que eu vi, e quando eu chego lá na frente, amadureço a lei, consolido ela em mim, aí a ficha cai. Tem aquele débito para eu pagar, né? Não tem jeito, vai pagar, paga. Ah, vai perdoar? Perdoa de você não receber às vezes um mal, né? Mas às vezes vem uma forma de pagamento que você precisa fazer, não tem jeito, né? Eu até já contei aqui, e às vezes a gente paga com boa vontade, nossa, passamos pela prova, aí ganhamos um presente, é igual quando a gente passa de ano, né? Que a gente passou de ano. Deus não é aquele pai que foi tão severo às vezes que nem alguns pais, não fez mais do que sua obrigação. Não, a gente passa de ano e ele, pô, Luiz, está presenteado, logo vem um presente, Agora, quando a gente resiste, a gente paga com sofrimento, então paga porque não tem outro jeito, eu não queria pagar, mas eu tenho que pagar, aí o presente não chega, né? Eu me lembro que eu fiz um gesto uma vez, não sei se ela está aí hoje, a Kátia, está em casa de Odmira, não, né? Senão ela podia ser minha testemunha, e foi com ela que eu fiz, né? Eu tinha tirado férias e aí tinha ganho uma promoção 2 meses antes, tipo assim, ganhava 2 milhões, o dinheiro era outro, né? E passei a ganhar 6, ou seja, passei a ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava, e era muito dinheiro. E eu passei a tirar, e tirei férias, passei um dia aqui, passei minhas férias, ela acabou, e aquele dinheiro foi para a poupança. Não ia fazer nada, não ia viajar. Ia meter o pau no dinheiro, não, ia trabalhar aqui o tempo todo, deixa lá. Quando eu precisar, eu vou investir o dinheiro, vou ver o que eu vou fazer. Tem que deixar lá. Não esperava receber esse dinheiro. Aí, estou aqui no meu primeiro dia de férias, veio essa minha filha de santo, sem lugar onde morar, e estava mal, mas se eu tivesse um terreno. Aí, ela veio depois, né? Veio uma pessoa aqui, que veio o pedreiro, que era o seu Pedro. Trouxe um rapaz aqui que queria me vender um terreno no tanque. Aí eu falei assim, mas por que eu vou querer um terreno no tanque? Aí eu escutei uma voz, compra o terreno. Mas eu vou comprar, quanto é que é? 15 mil, era o dinheiro que eu tinha de férias. Eu falei assim, mas eu vou comprar, escutei a voz, lá de dentro, né? Alguma coisa que falou comigo, eu vou comprar, não sei para que é, mas vou confiar. Deus mandou, vou eu, né? Senti aquela compra. E não sabia nem para que eu estava comprando, que eu não queria nem nada, para que eu queria um terreno no tanque, né? Aí peguei e comprei aquele terreno, no dia seguinte chega essa minha filha de santo, queria um terreno, e eu dei o terreno para ela. A voz falou no meu ouvido, dá o terreno para ela. Eu fui lá no tanque, mostrei o terreno a ela, mas ela falou que tinha uma pessoa que ia construir para ela e tal, para a casa. E aí
eu dei o terreno e senti assim, cara, não fiz uma coisa não, mas fiz e cumpri com maior boa vontade. Eu não estava esperando esse dinheiro mesmo, veio a ver que eu paguei alguma coisa que eu precisava. Foi assim que eu pensei e fiquei leve. Uma semana depois ganhei na loteria, 3 vezes mais do que eu dei no terreno. Olha o presente, 3 vezes mais do que eu dei no terreno. E aí a voz me disse, se não tivesse dado o terreno, não ia ganhar esse presente. Ou seja, tem algumas coisas que a gente vai precisar, a gente precisa se dar na vida, a gente precisa se doar, né? E se doar para a gente também. Como que eu me dou? Estando aqui hoje, absorvendo conhecimento, porque vou me fortalecer, porque vou buscar algo que vai expandir mais a minha mente, que vai me fazer compreender mais o sentido da vida, compreender mais, principalmente hoje, que a vida passa por tantas turbulências, compreender porque as pessoas estão sofrendo, né? Porque isso dá tristeza na gente. E eu falei desse, até com a Miriam no final de semana, eu me sinto muito feliz, porque eu sempre tento me olhar, sempre tento fazer o melhor por mim, pelo outro, mas às vezes fico triste quando eu olho uma coisa difícil, né? A gente até falou que roubaram de novo o dinheiro do Zé Pilintra, só que as câmeras pegaram, né? Tudo, e a gente viu uma pessoa lá, um frequentador da nossa casa, vem aqui só para, acho que já vinha para roubar mesmo, né? Ou seja, que a gente ajudava, inclusive eu dava bolsa de compra, né? E eu sempre dava dinheiro para que ele pudesse para manter a vida, e a gente viu. E uma coisa triste, a minha irmã me mostrou as câmeras, né, lá, começou a me mostrar a câmera, e eu conheço o rapaz, eu dei várias vezes dinheiro para ele, para comprar gás para casa, para ajudá-lo, a gente dá todo mês bolsa de compra para ele, ou seja, e ele provavelmente roubou das outras vezes o dinheiro todo que tinha lá, né? Uma vez foi 300 e poucos reais, outra vez 200 e pouco, agora nem sei quanto é que foi, de moedas, né? De assentamento, destrinchou tudo. E a tristeza, não foi o dinheiro que foi roubado. O dinheiro a gente ganha, né? Mas foi aquela pessoa ávida, olhando se vinha alguém, aí pegava o prato, botava, tirava a moeda, aí via lá, pegava outro prato, a câmera ficou lá meia hora ele, fazendo a limpa. E o medo que se via no olho da pessoa. É uma coisa triste, eu fico pensando, nossa, a gente quando está fora da consciência, né? Tem um irmão desse que está fora da consciência. Quando cai a ficha, imagina quanto sofrimento uma pessoa dessa amanhã não vai passar. Se já passa a necessidade de hoje, olha só. E me pedia sempre, a gente sempre dava alguma coisa. Se hoje já passa uma dificuldade financeira, roubando, quando vai parar isso? Nunca. Nunca. Isso é triste. Eu até falei, Miriam, para mim é triste ver isso. Você ligar a televisão e ver uma pessoa sendo presa, e ver uma pessoa cometendo um delito, cometendo uma falta grande, porque é com ele próprio que está fazendo. Quando nós fazemos alguma coisa contra alguém, é conosco que nós estamos fazendo. Eu sempre falo isso. Eu me amo através do amor que eu tenho às pessoas. Eu não posso dizer que eu amo você, eu posso dizer que eu me amo através de você. Fica mais bonito, porque aí eu tenho essa responsabilidade de, a cada momento, me aprimorar mais. A cada vez que eu amo uma pessoa, eu estou descobrindo o amor em mim. Cada vez que eu faço um bom gesto, eu estou me aprimorando, estou me fortalecendo, e estou me iluminando. Cada vez que eu tenho um gesto negativo com alguém, é comigo que eu estou fazendo. Então isso é triste, porque quando você chega e conhece a lei de causa e efeito, conhece a lei divina e vê, nossa, quantos irmãos fazendo situações complicadas e às vezes tão pequenas e acham que, né, não, é uma coisa, eu vou tirar uma bala lá da bolsa dela, ela nem viu. Mas é uma bala dela. Eu não posso, pode ser uma bala, pode ser uma nota de 10 centavos, pode ser qualquer coisa. Mas uma bala só. Eu já ouvi isso, mas uma bala só, a mãe vai perceber. Não é seu.
Quando cai a ficha, você para e olha, eu estou falando de coisas materiais, quando a gente lesa a paciência dos outros, quando a gente lesa o patrimônio alheio, quando a gente lesa a paz na família, sendo aquela pessoa que destoa, sendo aquela pessoa que, por mais que você possa querer entender, é esse aqui, por mais que venha dar palestra, ou por mais que você estude, se você não pratica, nossa, é complicado, porque você vai ficando no meio do caminho. E eu fico pensando, que dirá aquelas pessoas que nem conhecem a lei e se desvirtuam com muita facilidade? Aí dá para entender. Aquela pessoa que mata, que rouba, dá para entender. Não estou dizendo que entender é passar a mão na cabeça e dizer que ele está certo. Mas dá para compreender por que ele faz isso. Porque se nós, né, já nos aprimoramos já de muitas coisas. Eu vejo muitas pessoas falar, Luiz, depois que eu entrei na cabana eu sou uma outra pessoa. Isso me faz feliz, né? Porque eu vejo, nossa, então nem se fala, né? Aquele bicho do mato lá, quando inaugurou a cabana aos 26 anos e hoje com 57, quantas coisas que a gente muda, quantas coisas que a gente reformula, quantas coisas que a gente cresce por um processo de amadurecimento, mas só se eu quiser, só se eu olhar para dentro de mim. Falar do perdão, é muito bonito perdoar, né? É lindo, a lei divina manda a gente perdoar. É lindo, mas eu acho, se matarem meu filho eu não perdoo. Não tem jeito, né? Tá lá. Se você gera uma situação dessa, é porque está resistindo muito a perdoar. Para poder ter que chegar lá no fundo do poço e ter que perdoar. Né? E a gente fala, não, como é que eu vou perdoar essa pessoa que matou meu filho? Eu sempre repito isso. Tá bom, e se foi o teu outro filho que matou ele? Né? Fica entre a cruz e a caldeirinha. Então a vida nos leva a viver experiências para que a gente possa entender a lei divina só e praticar. Enquanto a gente estiver maculando o nosso coração ou selecionando pessoas, não chego muito perto dela, porque o cabelo dela é meio coisa, não chego meio perto do outro que é assim. Quantas vezes que a gente está na cura, você que trabalha na cura, que pessoas tiram lá o calçado para fazer, como é o nome? Reflexologia, e nossa, um chulé que ninguém aguenta. Tá rindo, mas é. E eu falo, nossa, né? E a gente está lá, né? Fazendo a reflexologia. Ou seja, eu sei que é complicado, mas a gente tem que se preparar para tudo, gente. Vai para o meio de um lugar aonde, vai para o meio de uma guerra atender pessoas. Tu acha que vai ter tudo limpinho? A moscaria, a quantidade de sangue, a quantidade de sujeira, de bactéria, de tudo. Haja água, aquela água, como é que aquela água boricada, né? Aquela água que ferve, água oxigenada, né? Que hoje em dia quase não se usa mais, mas aquilo foi, eu vi que foi inventado na época da guerra, da Primeira Guerra Mundial, para poder sanar lá as bactérias e vírus dos machucados das pessoas que ficavam expostas lá, né, que levavam um tiro, que amputava a perna e tinha que botar aquilo, senão infeccionava e morria. Né? É uma maravilha. A água oxigenada para bochechar, para limpar o dente, para tirar a bactéria de qualquer coisa. A água oxigenada é maravilhoso e hoje é tão barato, por isso que não é muito propagado, né? Aí a gente tem que comprar coisas mais caras para poder tirar, e cheio de química, né? Que é pior. Bom, mas o assunto não é esse. O assunto é a gente entender a lei divina e saber que Deus sempre nos dá a oportunidade de viver essa lei. E só nós podemos fazer essa diferença. Essa diferença se nós estamos aqui, escutando o que a divindade tem para trazer para a gente. E se a gente faz o diferencial, praticando isso no nosso dia a dia, nossa, imagina, você vai ser igual aquela criança que fez o erro, mas chegou humildemente na frente do pai, papai, não me bate não, eu não faço mais. Que pai que vai bater? Nenhum. Né? Agora, se você for aquela criança que errou e ainda é atrevida e é respondona e falou que vai fazer de novo, com certeza a vida vai te bater. Não tem jeito.
A vida vai te bater. A vida vai te fazer aprender de uma maneira sofrida. E se a gente parar para olhar para a gente, saber que não somos o centro do universo, mas nós participamos de todo o universo, somos todos irmãos, se nós pararmos para perceber que só nós podemos modificar o nosso caminho, nos alinhando dessa lei e fazendo do nosso melhor, olhando cada crítica que recebemos, cada situação que vivemos, olhando para nós e tentando fazer o melhor possível, nossa, a gente já é o bom espírito, aquele que se esforça para poder praticar os ensinamentos de Jesus, e não aquele que posso dizer que pratica totalmente, porque a gente está nessa fase de desenvolvimento, de crescimento. Uns mais um pouquinho na frente, que são um pouco mais espertos e mais atentos, que se expõem mais, né? Igual aquela fruta que se expõe mais, vai amadurecer mais rápido. E aquele que não se expõe tanto, que se encolhe, tem medo, né, de se expor e às vezes fica muito na defensiva. E quando a gente defende, a gente sempre quer acusar, mas a gente não consegue ver a nossa responsabilidade. E aí, quando a gente faz isso, a gente demora um pouco mais. E aí, nessa trajetória, com certeza, se torna mais cansativa, mais dolorosa, e naquela que você logo assume, né, quebra um pouco o orgulho, assume logo as suas dificuldades e pede ajuda, e se empenha para fazer melhor, aí, com certeza, nós estaremos altamente envolvidos com a força divina que nos protegerá com maior certeza diante de qualquer prova que tenhamos que passar. Porque muitas vezes isso não nos livra de viver coisas difíceis, que já sabemos que somos espíritos remanescentes de outras vidas, que tivemos várias experiências e que se hoje somos essa pessoa que já nos conhecemos, que dirá lá no passado, antes de conhecer o que já conhecemos hoje, que pessoa que éramos, né? Então, vamos fazer a vida melhor, fazer esse up, ser essa diferença, fazer de forma diferenciada e ser esse diferencial na família, no trabalho, na via pública, né, no centro espírita, em qualquer lugar, olhando para si e sendo mais humilde para poder assumir as responsabilidades que são, com certeza, da sua própria vida, da nossa própria vida. E aí, quando fazemos isso, com certeza, a luz se faz e a gente vai sempre ser orientado para o melhor caminho, para a melhor experiência. Seja ela até dolorosa, nós vamos ter força para ultrapassá-la. A gente pode ver os exemplos dos cristãos que eram jogados aos leões. Sem hesitar, eles não abriam mão de dizer que eram cristãos. E se você vê alguns relatos de livros espíritas, eles eram arrancados do corpo pelos espíritos antes que o leão já os devorasse. Tirava a consciência deles, então ele não nem sentia aquela tragédia. Agora, quando um espírito que do renitente, né, que nem lá do Daniel, que foi lá e o leão pegou ele lá dentro da cova dos leões, quando chegou o sacerdote que botou, virou comida dos leões famintos. E aí não tem jeito, né? Quando a gente não tem esse passaporte, né, que nós não tiramos porque tínhamos dinheiro no pistolão, mas esse passaporte que nos dá acesso através de um comportamento dentro da lei, com certeza merecemos e sempre vamos merecer a proteção, mesmo na hora do sofrimento. Graças a Deus. Graças a Deus.